Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um anúncio importante. Como alguns de vocês já devem saber, eu publiquei recentemente o livro do Anti-Herói, Ensaio sobre Arte e Cultura Pop de um Jovem Escritor. E este livro, ele saiu recentemente do período de pré-venda no site do Clube de Autores. Ele já está disponível para compra na plataforma do site. Para quem não sabe, o livro do Anti-Herói, ele se trata de uma coletânea de textos que adaptam alguns dos roteiros dos vídeos do Anti-Herói publicados entre 2023 e 2024. E assim como o próprio conteúdo que eu faço aqui no canal, o livro ele tem uma variedade enorme de temas que variam de cinema, animação, quadrinhos, música, etc. Eu adquiri recentemente um exemplar do meu livro, né, e eu posso dizer que ele tá muito bem feito. A diagramação ficou perfeita, a arte de capa, né, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto, ela tá incrível. E eu não falo isso só porque o livro é meu, mas realmente o livro ele foi muito bem feito, né, o Clube de Autores, ele fez um trabalho muito excepcional, então realmente eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em adquirir o exemplar. Lembrando que eu também sou escritor independente e eu já publiquei no ano passado, em 2024, o livro Mapinguari Antropofágico, né, um romance publicado pelo Pé Editorial. E quem tiver interesse também eu vou deixar o link aqui na descrição. Era só isso, né, eu não vou me estender muito, então sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Já faz algum tempo que eu lancei o meu vídeo sobre a primeira temporada de Dandadan, quando o anime ainda era um dos fenômenos mais recentes e interessantes da cultura pop. Por causa das piadas de cunho sexual, do seu leve apelo ao humor negro e de tudo o que existe de mais ridículo e absurdo no anime, este tornou-se um dos maiores memes de internet relacionado ao mundo otaku naquele momento. Eu havia dito naquele vídeo que este humor absurdo e explícito, muito comum nas chamadas animações adultas do ocidente, harmonizava perfeitamente com a outra face entre aspas de Dandadan, o relacionamento açucarado entre os protagonistas Momoyase e Okarun, que dava ao humor da série o maior ar de imprevisibilidade que não existe em algumas das animações adultas ocidentais que banalizam a violência e o humor negro. Baseando-se estritamente nos primeiros episódios da primeira temporada, poderíamos dizer que, pelo menos a nível estético, Dandadan não era um anime tão sombrio quanto Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, por exemplo, animes que também possuem temáticas sobre espíritos, fantasmas e monstros sobrenaturais, tratando-se apenas de uma obra que varia abruptamente da comédia absurda para o romance açucarado e vice-versa. Assistindo o restante da temporada, porém, a gente toma um choque de realidade imenso. As almas das garotas vítimas de abuso sexual sendo libertas após Momo e Okarun vencerem a vovó Turbo nos trilhos de trem, o arco da acrobata sedosa e a trágica história de sua filha que foi tirada de seus braços, assim como os laços maternos que ela acabou desenvolvendo com Aira para conseguir suportar essa perda. Estes são exemplos bastante evidentes de histórias tristes e extremamente sombrias comparadas com a leveza do humor dos primeiros episódios. É como se essas histórias que compõem este universo sobrenatural e fantástico de alienígenas que querem invadir a Terra e de fantasmas com pendências não resolvidas com o mundo humano, universo este infinitamente maior e mais complexo do que a vida cotidiana de dois adolescentes, cujas maiores preocupações são suas vidas social e amorosa, nos mostram que em histórias de crescimento típicas dos animes Battle Shonen, existe e sempre existirá algo de estranho, perturbador e deprimente naquilo que está para além do nosso campo de visão limitado. Bom, a segunda temporada do anime acabou de ser lançada nesse mês de julho e chegou para nos mostrar de uma forma ainda mais dolorosa e cruel o quanto que isso é real. Vamos tentar entender melhor isso. Eu não sei até quando este vídeo estará pronto, então provavelmente a segunda temporada de Dandadan já vai estar bastante avançada quando ele for lançado. Mas mesmo assim eu acredito que vale a pena falar um pouco sobre o arco do mangá que o anime está adaptando nesse momento. Eu digo isso porque este arco do mangá em específico, que sucede diretamente o reencontro com aqueles aliens que sequestraram a Momoyase no primeiro episódio, e a primeira aparição de Didi na obra, é a soma de tudo o que teve de mais trágico e melancólico na obra até então, distanciando-se ainda mais daquele anime profundamente absurdo dos primeiros episódios. O arco começa quando Gege é obrigado a morar com Momo e Seiko depois que seus pais ficam doentes e são internados no hospital. É revelado que a causa do mal-estar dos pais de Gigi se dá por causa de um fantasma que habita a casa em que eles moram. Uma centena de médiuns espirituais foram chamados para tentar purificar o local, mas todos eles acabaram cometendo
por causa da atmosfera pesada que tomou conta do ambiente. Logo, Momo, Okarun e Didi são mandados para lá para tentar resolver o problema. Até aqui não há nada demais, já que tudo isso não é muito diferente daquilo que já conhecemos e vimos em Dandadan, mas as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes por causa dessas criaturas horrorosas aqui. A família Kitô é composta por este bando de velhos de aparência sinistra, peles pálidas e cinzentas como a de um cadáver, rostos cheios de rugas, orelhas e narizes caricatamente assimétricos, sorrisos macabros que parecem deixá-los ainda mais envelhecidos, que contrasta fortemente com os rostos juvenis dos protagonistas. Eles são os proprietários da casa onde Gigi morava, e durante o período em que seus pais estão internados no hospital, eles fazem a gentileza de não cobrar o aluguel. Enquanto Momoyase vai relaxar nas águas termais da cidade e deixa Okarun e Didi sozinhos para eles se conhecerem melhor, a família Kitô repentinamente se intromete na casa de uma forma extremamente invasiva e ameaçadora. Eles começam a questionar Didi se ele não estava tentando trazer mais médios espirituais para purificar o ambiente, afirmando que isso poderia desvalorizar o imóvel e trazer uma má reputação para o local. Os dois jovens acabam sendo pressionados e suas verdadeiras intenções são reveladas, fazendo com que a família Kitô parta para a violência. Quando Momoyase finalmente retorna das águas termais, se inicia um embate violento entre o grupo e a família Kitô. E é no meio desta luta que algumas coisas de extrema importância para o arco são reveladas. A matriarca da família revela que a família Kitô, por mais de 200 anos, faz uma série de sacrifícios humanos, principalmente com crianças e jovens, para evitar que a vila seja coberta e destruída pelo magma dos vulcões que existem ali perto. Esses sacrifícios são realizados em homenagem à Grande Serpente, também conhecida como Tsuchinoko, uma entidade que, segundo a família Kitô, protege a vila da destruição em agradecimento pelos sacrifícios. Foi também a Tsuchinoko que supostamente teria presenteado a região com as águas termais visitadas pela Momoyase poucas horas antes. Assim, é também revelado que a casa onde Didi e seus pais moravam é uma espécie de altar onde esses sacrifícios humanos são realizados, mais especificamente em um quarto secreto que fora descoberto mais cedo por Didi e Okarun, e que eles três seriam as oferendas do festival daquele ano. Eu acredito que essa pequena descrição dos primeiros acontecimentos do arco, e sim, tudo isso é apenas o começo, já é bastante suficiente para a gente conseguir ver algumas coisas interessantes. Todo mundo sabe que a premissa inicial de Dandadan é sobre dois jovens que decidem apostar para descobrir qual das suas superstições sobrenaturais é a verdadeira. Somente quando um é possuído por um espírito e a outra é possuída por aliens que as coisas começam a escalonar para o que a gente assiste no decorrer da primeira temporada. O arco da Casa Assombrada, porém, retorna com este conceito de pessoas malucas que baseiam inteiramente as suas vidas em defender alguma superstição ou crença mística igualmente maluca, mas dessa vez coberto por uma atmosfera completamente diferente. Se a crença do Okarun em aliens, ou a crença da Momoyase em fantasmas, eram mais próximas de algum hobby inofensivo do que de uma espécie de religião ou cosmovisão que mudasse uma filosofia ou estilo de vida sólido, nós estamos agora se deparando com algo que não somente é uma religião maluca, mas algo que facilmente escalona para algo mais macabro e sombrio. De uma temporada para outra, uma diferença de 10 ou 12 episódios, nós presenciamos em uma mesma obra dois conceitos divergentes daquilo que chamamos de crença ou superstição. O que é mais interessante, porém, que essa divergência também parece se dar por uma questão de geração. Todo mundo deve se lembrar que Momoyase, lá na primeira temporada, mesmo acreditando em fantasmas assim como sua avó, sempre teve uma relação bastante conflituosa com os rituais e crenças religiosas ligadas a este universo sobrenatural. Ela afirma, por exemplo, que ela era motivo de piada pelos colegas da escola por ser obrigada a ficar com o dedo levantado na altura da cabeça. Ou seja, as crenças dos mais velhos, independente do quão tradicionais e importantes sejam para a cultura de uma nação ou de uma família, são superstições sem sentidos e até opressivas aos olhos dos mais jovens. Estes que querem ter o espaço e a liberdade de acreditarem no que quiserem e do jeito que quiserem. E como a linguagem é estética de cultura pop, de fanbase e de reciclagem midiática, e não a linguagem é estética de rituais religiosos milenares e tradicionais, é a única maneira que jovens de 14 ou 15 anos conseguem para se comunicar com o restante do mundo, as crenças e cosmovisões de dois jovens como Okarun e Momoyase acabam se assemelhando mais a hobbies extravagantes do que algo parecido a religiões organizadas. Dandadan possui um subtexto muito interessante sobre conflito intergeracional que aparece sutilmente em alguns momentos isolados da primeira temporada e que ganha mais destaque no arco da Casa Assombrada.
Como dito anteriormente, muitos elementos deste universo sobrenatural, composto por espíritos, aliens e sistemas de energia, são embalados, vamos assim dizer, como partes de crenças e tradições ancestrais. Isso ficou bastante evidente através da Seiko Ayase, que apesar de ser caricatamente representada como uma mulher com uma aparência muito mais jovem e moderna do que realmente é, ela usa um taco de beisebol como arma, veste roupas extremamente curtas como se fosse uma adolescente do colegial, representa o típico arquétipo do ancião que ilumina o caminho dos mais jovens. No entanto, não apenas a Seiko Ayase, mas praticamente todos os espíritos ou personagens que cruzaram-se com Momo e Okarun ocupam, de uma forma ou de outra, algum papel de figura mais velha, cujas habilidades e visões de mundo contrastam fortemente com as dos jovens. A Vovó Turbo, por exemplo, que era a principal antagonista de Dandadan no começo da primeira temporada, era mostrada como yokai milenar que aterrorizava as vilas japonesas, causando caos e destruição por onde passava. Na sua luta contra Momo e Okarun, ela vivia reclamando das gírias da modernidade que eles usavam e o subestimando por serem dois jovens inexperientes que não tinham nem metade da força e da velocidade que ela tinha. Além disso, o fato dela ser uma yokai que não podia ultrapassar os limites da cidade de Shono, estabelecendo o túnel de trem onde aconteceu o assassinato das garotas como seu local fixo de atuação, pode ser interpretado como uma analogia para pessoas idosas que são apegadas às suas raízes e locais de origem. Outro exemplo é a acrobata sedosa, que antes de virar um yokai, era uma mulher que dava o sangue e a vida para poder sustentar a sua filha, incluindo trabalhando como prostituta, mas que acaba caindo em miséria e tristeza profunda após sua filha ser sequestrada pelos homens que ela devia dinheiro. Já em sua forma yokai, após Aira confundida com sua mãe falecida, ela acaba desenvolvendo um sentimento materno com a garota para tentar suprir a perda de sua filha. Na batalha que ela trava com Momo e Okarun, ela acusa os dois jovens de corromper a personalidade doce e pura de Aira, como se ela fosse de fato uma mãe que vê os amigos do filho como más influências. Todo e qualquer jovem ou adolescente é ressignificado aos olhos da acrobata sedosa, ou como filhos que precisam de proteção materna, ou como os jovens malcriados que precisam ser punidos. Essas três personagens mais velhas que representam outras gerações, outras visões de mundo e outros papéis dentro da sociedade, alimentam em maior ou menor grau algum tipo de conflito com os protagonistas mais jovens. A Seiko Ayase é a mestre sábia que vê a Momo, Okarun, Aira e Gigi como um bando de jovens imaturos e inexperientes. A Vovó Turbo é uma velha rabugenta que os vê como criaturas fracas, contaminadas entre aspas pela modernidade. E por fim, a acrobata sedosa é uma mãe que divide todos os jovens entre filhotes que precisam de atenção e cuidado e adolescentes encrenqueiros que querem servir de má influência para os bondosos. Basicamente, estamos falando de jovens que antes acostumados com suas vidas cotidianas de colegiais, agora devem conviver com um universo sobrenatural, representante de uma tradicionalidade estranha e alheia a eles próprios. O arco da Casa Assombrada diferencia-se, porém, dos arcos da Vovó Turbo e da Sedosa Acrobata, pois lá na primeira temporada, os protagonistas, apesar de tudo, conseguem conciliar-se com estes resquícios de tradicionalidade, entre aspas, e transformá-los em aliados. A Vovó Turbo promete ajudar os protagonistas na busca pelas bolas de Okarun, e a sedosa acrobata alcança o Nirvana após ter a sua aura e seus poderes espirituais transferidos para Aira. Com a família Kitô e a Tsuchinoko, as coisas vão para um caminho diferente. Depois que a matriarca da família explica a relação entre os sacrifícios humanos, a grande serpente e a casa em que Gigi morava com seus pais, Momo é violentamente jogada para dentro do cômodo misterioso, onde uma areia movediça começa a puxá-la para dentro do chão. Após uma longa luta entre o trio protagonista e a família Kitô, todo mundo acaba sendo empurrado para dentro do quarto e puxado pela areia movediça. É revelado que debaixo da casa existe um mundo enorme formado por fragmentos das versões antigas daquela estrutura, já que a família Kitô, por mais de 200 anos, reconstruiu e reformou o local dos sacrifícios humanos para adaptá-lo à arquitetura de cada época, onde vive a tal da grande serpente endeusada pelos membros da família. No entanto, a Tsuchinoko, entre aspas, não é uma serpente, mas sim o verme da morte da Mongólia, o criptídeo que habita o deserto de Gobi e que, segundo as lendas, possui entre 1,5 m a 2 metros de comprimento. Ou seja, a família Kitô passou 2 séculos inteiros sacrificando crianças para um verme da Mongólia em prol de uma superstição irracional. O engraçado é que Okarun, um adolescente na faixa dos 14 anos, já tinha conhecimentos avançados sobre a criatura, enquanto os membros da família Kitô, sendo majoritariamente um bando de velhos de aparência
aparência cadavérica, acreditavam que aquilo era uma grande serpente que estava protegendo a vila. Ou seja, a obsessão de um nerd fissurado em assuntos como ocultismo, alienígenas e criaturas fantásticas acabou mostrando ser mais apurado do que uma crença religiosa milenar. Enquanto todo e qualquer traço de tradicionalidade e ancestralidade presentes nos arcos da primeira temporada, apesar de inicialmente serem apresentados como conhecimentos estranhos para estes jovens, tornaram-se algo que possa ser apropriado, decodificado e reconhecido por eles, as crenças e tradições da família Kitô não são apenas irracionais e estúpidas, mas até mesmo perigosas. Se a gente voltar um pouco no mangá, a gente compreende melhor essa diferença de tratamento. Após os eventos traumáticos nas águas termais, em que os homens da família Kitô atacam Momoyase de uma forma que sugere uma coisa muito errada, ela e a vovó Turbo visitam o templo da Tsuchinoko, um local turístico da vila dedicado à divulgação da lenda. O templo é cuidado por Manjiro, um médium espiritual que mais tarde é revelado como aprendiz da Seiko Ayase, que explica a Momo o mito da Tsuchinoko e sua relação com os sacrifícios humanos que eram feitos ali. As coisas que Manjiro diz não são muito diferentes daquilo que a matriarca da família Kitô também explicou, com a única diferença que Manjiro afirma que, além do templo estar usando o mito da Tsuchinoko unicamente para fins comerciais e turísticos, ele também está ali para prevenir que os sacrifícios humanos nunca mais se repitam. Eu acredito que esse seja o verdadeiro ponto-chave do arco da Casa Assombrada. O medo irracional deixa as pessoas tão cegas que elas acabam se apegando a tradições, crenças e superstições que mais ferem, oprimem e restringem a liberdade dos outros do que preservam alguma cultura que mereça de fato ser preservada. E todos esses erros dos mais velhos devem ser corrigidos pelos mais jovens. O que deixa Dandadan ainda mais interessante nesse sentido, porém, é que em nenhum momento é defendida a total negação ou destruição dessas tradições. Como foi dito anteriormente, o que jovens como Momoyase, Okaruma e Jiji propõem é na verdade uma ressignificação das tradições e elementos que compõem este universo místico e sobrenatural. E este processo de ressignificação se dá majoritariamente em estabelecer uma relação mais harmônica com as criaturas fantásticas que até então eram tratadas com indiferença ou hostilidade pelos mais velhos. Durante o decorrer da obra, ao passo que os protagonistas enfrentam uma porrada de espíritos e alienígenas, eles também criam alianças e laços de proximidade com aqueles que eles acreditam que são merecíveis disso. A Momoyase aceitou a vovó Turbo como uma aliada após descobrir que ela zelava pelos espíritos das garotas abusadas e mortas. A Aira aceitou receber a aura e os poderes da sedosa acrobata após saber sobre o seu passado trágico e o porquê dela estar perseguindo a garota desde pequena. A turma aceita receber Pinwini, aquele alienígena camarão que estava lutando ao lado dos Serpos, após ele revelar os problemas de saúde do seu filho. Essas criaturas, por mais fantásticas e sobrenaturais que sejam, possuem dramas incrivelmente humanos, e parece que apenas esses jovens conseguem perceber e se identificar com essas histórias. No arco da Casa Assombrada agora, é a vez de Jiji começar a compreender exatamente a mesma coisa. Momo, Okaruma e Jiji começam a pular de telhado em telhado para fugir dos ataques do verme da Mongólia e das suas ondas psíquicas que fazem as vítimas tentarem cometer suicídio. No meio da fuga, um espírito de aparência medonha aparece na frente de Jiji e começa a encará-lo nos olhos. É o mesmo espírito que estava assombrando os sonhos do garoto e que era acreditado antes como responsável por fazer os seus pais ficarem doentes e irem para o hospital. Encarando-o fixamente nos olhos, a criatura começa a contar a sua história. No exato local em que a família Kitô usava para fazer os sacrifícios humanos, lá estava ele preso como animal de zoológico. Era um menino que vivia em um porão sujo e mal iluminado, de onde ficava olhando as outras crianças brincarem sem poder participar da brincadeira. Sua infância foi perdida, sua vida foi destruída por causa das superstições irracionais dos adultos. Após algum tempo, o garoto é sacrificado sendo jogado em um vulcão e acaba virando um yokai. Ele passa a visitar a casa de um outro garoto na esperança de conseguir brincar com ele e recuperar a infância que foi roubada. Mas a aura maligna que ele carrega faz seus pais cometerem suicídio e transformá-lo também em uma oferenda para a família Kitô. Essa sucessão de desgraças e tragédias o faz criar um ódio e um ressentimento tão grande da humanidade que ele se transforma na criatura bizarra que nós passamos a conhecer como Olho Demoníaco, que atormenta a mente e a casa de Jiji. Solidarizando-se com o trágico passado do garoto, Jiji corre até o porão da casa, o local onde ele ficava preso, e permite que seu corpo seja possuído pelo Olho Demoníaco. Assim, da mesma forma como aconteceu com Okaruma e Aira, ele acaba transformando-se em um ser híbrido com poderes sobrenaturais.
Seria interessante traçar este paralelo entre Didi, Ocarum e Aira, porque a história desses 3 personagens e seus respectivos poderes é praticamente a mesma. Conhecendo os dramas substancialmente humanos que marcam o passado da Vovô Turbo, da sedosa acrobata e agora do olho demoníaco, eles aceitam transformar os seus próprios corpos em receptáculos espirituais dessas entidades de outro mundo, como se o ato de herdar os seus poderes servisse como prova da solidariedade que eles têm com as suas dores e seus dramas humanos. É algo que a Seiko Ayase não compreende ao tratar os poderes do Ocarum como algo a ser contido e manipulado, que a própria Vovó Turbo negligencia ao chamar o Didi de imbecil por aceitar ser possuído pelo olho demoníaco, e principalmente que a velharada da família Kitô desconhece por passar 2 séculos inteiros sacrificando a juventude em prol de tradições irracionais. Assim, sabendo que os mais velhos não conseguem ter o mesmo olhar solidário com aquilo que está além de suas fronteiras culturais ou espirituais, um jeito diferente de se comunicar, uma criatura de outro plano existencial, um jeito novo de encarar as velhas tradições e as velhas culturas, é papel dos mais jovens simpatizar-se com os dramas negligenciados, compreender o que não é compreendido e evitar que os erros dos mais velhos, inclusive aqueles cometidos com as melhores intenções, não se repitam. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo que sai do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube, e até mais.